Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é o professor Davi Ribeiro, né, e hoje a gente vai falar de divisão celular. É um processo importantíssimo para entender como a vida funciona, né, porque a divisão celular ela é fundamental para a manutenção da vida, seja do indivíduo adulto, seja a formação de gametas para a reprodução. Né? E aí a gente vai começar então a ver algumas coisas nos slides. Né? Por exemplo, a divisão celular acontece por dois motivos: crescimento e reposição ou na reprodução, formando gametas. Né? Isso é importantíssimo para saber. Então, os dois motivos: crescimento e reposição celular, reprodução na formação de gametas. Tá? Ela pode ser um processo equacional, né? Ou seja, ela pode manter a quantidade de cromossomos, que a gente já vai ver o que é, e ela pode reduzir esse número de cromossomos. Tudo vai depender de qual a finalidade ela vai fazer. Se olhar no slide de novo, a gente tem como símbolo de uma situação equacional esse Ezinho com a exclamação, e a gente tem o Rzinho com a exclamação como exemplo do reducional. Alguns seres vivos usam a divisão equacional para se reproduzir, como por exemplo bactérias. As bactérias são seres muito simples, né, considerados os primeiros seres vivos totalmente formados, né, que seguem as leis de ser um ser vivo, e eles usam esse tipo de divisão equacional para se reproduzir, né? Até uma forma mais rápida de se reproduzir. Nós, seres humanos, nós não usamos para reprodução, usamos para reposição de células. Se a gente olhar lá na transparência agora, né, a gente vai ver que o exemplo das bactérias está citado aí através de um processo chamado cisciparidade ou bipartição, que é um processo extremamente interessante, mas não é o tema da nossa aula hoje. Né? A maioria dos seres vivos trabalha com a alternância de gerações. E aí você pode me perguntar, professor, o que é alternância de gerações? É aquele ser vivo que apresenta tanto células haploides, que tem um número ímpar de cromossomos, quanto células diploides, que tem um número par de cromossomos. Essa alternância acontece, por exemplo, em vegetais, né, que eu tenho o gametófito, que geralmente vai formar os gametas, e eu tenho o esporófito, que é diploide, né, 2N, que só faz o crescimento do vegetal, tá bom? Voltando aí no slide, os processos de divisão que a gente vai ver, vamos ver hoje, é a mitose, que é equacional, e a meiose, que é reducional. Tá? Então, são as duas divisões celulares importantes que a gente vai discutir hoje de uma forma bem simples, bem legal, com ilustrações para vocês entenderem. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Antes de eu falar da divisão propriamente dita, eu tenho que falar o que é o cromossomo. Né? O cromossomo é a nossa unidade básica de guardar a informação do DNA. Né? O cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado, condensado, como vocês podem ver na transparência. Ó, DNA condensado. Professor, mas o que é DNA? DNA é onde a gente guarda toda a informação da nossa vida. Tá? As proteínas que a gente vai sintetizar, que é tema de outra aula. Tudo que a gente precisa para viver está ali. O ser humano ele tem 46 cromossomos divididos em pares. Vai do par 1 ao par 23, sendo que o par 23 é o par sexual. Vocês estão vendo aí que são 23 pares, sendo que eu tenho 22 autossômicos e um par sexual. Ou seja, esse par vai definir o sexo da pessoa. Os autossômicos comandam a vida. A vida. Tá? Olha que legal.
Então, nós estamos falando de reprodução humana, tá? Mitose e meiose na espécie humana, né? Todo cromossomo é formado por duas unidades chamadas de cromátides, como está aí na apresentação. E essas cromátides têm o nome de cromátides irmãs. E elas estão unidas por uma estrutura chamada centrômero, como a gente vai ver no próximo slide aí. Olha que legal. O pessoal tem a ideia errada de que a cromátide seria isso aqui. Não, não é, tá? A cromátide não é isso. A cromátide, como já está destacado, é um braço. Esse conceito de que o cromossomo ele é um X é um pouquinho errado por causa disso, porque essas cromátides não se cruzam. O centrômero, que é isso aqui que eu estou destacando para vocês, é importantíssimo, tá, na divisão celular. E a gente vai ver lá na frente qual é o papel dele. Esse é um cromossomo básico, tá? São 4 tipos de cromossomo. O telocêntrico, que é esse aqui, que tem o centrômero na extremidade superior. Você tem o acrocêntrico, que é essa letra B aqui, em que o centrômero já está um pouco mais baixo. Você tem o submetacêntrico, que é esse indivíduo aí, a letra C, e você tem, finalmente, o metacêntrico, que geralmente são os cromossomos maiores da espécie humana. Só para uma questão de curiosidade, o telocêntrico não existe na espécie humana. Tá? Os nossos 46 cromossomos ou são metacêntricos, submetacêntricos ou acrocêntricos. Tá? Porque isso é uma questão que pode aparecer na prova, né? Eles podem tentar pegar a gente por aí, mas fique bem de olho, lembre bem disso. Telocêntrico não existe na espécie humana. O que é a mitose, então? A mitose é um processo equacional, ou seja, vai manter o número de cromossomos constante. E aí eu vou destacar bem o constante aqui, tá? Esse é um processo em que eu começo com 46 cromossomos e acabo com 46 cromossomos, tá? Para que a gente tem a mitose? Para reposição de células ou para promover o crescimento, como está aí no slide, né, que vocês já viram aí. São 4 fases, tá? E eu vou destacar aí cada uma no slide. O importante é saber que elas são contínuas. Por uma questão de didática, de praticidade, a gente divide essas 4 fases, né, de uma forma mais simples para ir analisando cada uma. Mas são elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Telo quer dizer fim. E prófase, primeiro, né? Primeira fase. Tá? Todas essas fases são importantes. Qualquer erro nessas fases, ela pode dar um problema sério
em média 2 horas de acontecimento. Então vamos começar agora a ver as fases da divisão celular. E lógico, a gente tem que começar pela prófase, que é a primeira fase. O que é a prófase? É a etapa preparatória, né, para tudo que vai acontecer ali. Eu preciso que aconteça algumas coisas nessa fase, como por exemplo, o DNA está todo preso dentro do núcleo. Para ele dividir, ele precisa sair do núcleo. E isso acontece na prófase, quando a carioteca, que é a membrana do núcleo, some, se desfaz e o DNA fica livre. Mas não é só isso. Vamos olhar no slide os detalhes dessa fase. Bom, eu começo a condensar, tá, o DNA, ou seja, eu começo a formar o cromossomo. O DNA duplicado vai começar a se enrolar, tá? O nucleolo, que é a membrana do núcleo, some, tá? Ela simplesmente desaparece, tá? E isso aí é consequência da paralisação da produção, tá? Da fase de síntese ou fase de produção. Afinal de contas, a célula precisa de ter energia e tempo só para essa etapa importantíssima na vida dela. O centríolo, que é um órgãozinho, é a primeira organela a se multiplicar, ele começa a ir para os polos da célula. Tá? Num desenho, eles começariam a se distanciar dessa forma. Tá? Começam a surgir as fibras do fuso entre esses centríolos, que vão servir para prender os cromossomos na fase que vem após a prófase, que é importante para a divisão celular mesmo. Voltando, a gente tem ainda a face interna da membrana plasmática, já mais reluzente, já mais marcante, tá? Que vai proporcionar a gente a ver todo o processo. A próxima fase é a metáfase, que é a fase onde eu tenho a máxima condensação do DNA, dos cromossomos, tá? Não tenho mais a nossa amiga carioteca, ela sumiu, tá? É nessa fase que a gente faz o famoso cariótipo, que nada mais é do que o mapa genético do nosso ser, tá? É nesse cariótipo que a gente pode, por exemplo, detectar problemas cromossômicos, como por exemplo a síndrome de Down é chamada de trissomia do 21, tá? E isso acontece por um erro aqui na metáfase e na análise. Vamos voltar para o slide. Os centrômeros do cromossomo se ligam à fibra dos fusos, tá? Então, quando você vai olhar o cromossomo, ele está aqui, você tem uma fibra para um lado e uma fibra para o outro, prendendo bem ali no centrômero, tá? E os cromossomos vão todos para o equador da célula, fazendo a célula aqui de novo, os cromossomozinhos ficariam todos, deixa eu apagar aqui, ficariam todos aqui no centro da célula, como se fosse o equador do nosso planeta mesmo. A próxima fase, a anáfase, ela é uma fase que eu digo que é a mais forte. Por quê? Porque é aqui que o cromossomo é quebrado. Tá? Vamos olhar ali no slide as características da anáfase. Principal, separação dos cromossomos duplicados, tá? Indo cada cromátide irmã em direção aos polos opostos, tá? Em razão do encurtamento das fibras do fuso. Fazendo um desenho aqui, seria mais ou menos, tem imagem daqui a pouco, tá? Aqui os centríolos, bonitinho, e seria mais ou menos, eu vou fazer só de um dos lados para vocês entenderem, tá? Aqui as cromátides divididinhas, tá? A próxima fase, a fase final, é a telófase, tá? Onde eu tenho o ressurgimento do que sumiu
na prófase. Lembra que a carioteca sumiu, o nucleolo sumiu, aquilo tudo vai voltar aqui agora. O DNA que estava condensadinho na forma de cromossomo, agora vai passar a se soltar, ele vai deixar essa forma de cromossomo, tá? Então ela é uma fase final, vamos olhar ali na transparência, né, que eu tenho a descompactação então do DNA, tá? Que a gente chama de genoma, até marcar mais pertinho aqui. A carioteca e o nucleolo reaparecem. Aí acontece algo legal, que é a citocinese, que é a divisão mesmo da célula. Então, uma célula em telófase, ela teria mais ou menos essa forma aqui. Tá? Os dois núcleos, o DNA bonitinho dentro desse núcleo, né? E ela assim, quando acontece a citocinese, aí eu tenho as duas células aqui, né, bonitinhas, separadas, tá? Então, a mitose tem essa característica. Beleza, Davi, tranquilo. E agora? Agora a gente passa para divisão celular, que faz a parte de reprodução, tá? De produção de gametas. Mas antes, vamos olhar esse slide aí próximo, que eu tenho uma representação gráfica melhor do que é a mitose. A gente tem uma frase antiga de cursinho para decorar essas etapas aí, né? Que é... Deixa eu só mudar a cor aqui, vai no vermelho mesmo. A frase é: prometa a Ana telefonar. Tá, professor, mas como é que isso me ajuda? Vamos lá então. Deixa eu trocar de cor aqui para destacar para vocês. Vamos de azulzinho. Prófase, né? Tá aqui, deixa eu ligar. Metáfase, a anáfase, que está aqui embaixo, e a telófase, né? Que é a fase final. Parece algo um pouco assim, até ridículo, sem graça, mas é algo que vai fazer você decorar as 4 fases da mitose. Tá? Isso é muito importante para você não esquecer. Chega lá na prova, você pode colocar: prometa a Ana telefonar. Se tiver questão de divisão celular, você vai lembrar das fases. E aqui está um slide, né, onde eu consigo identificar algumas fases. Eu vou mudar para o vermelho. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho a anáfase. Aqui eu tenho a metáfase, tá? Essa célula aqui já está em prófase, está começando a dividir, e essa célula aqui já está em vias de começar a telófase. Tranquilo? Beleza? Ficou claro mitose? Então vamos passar agora para a meiose, que é o próximo processo de divisão. Vamos olhar o slide lá então. Diferente da mitose, a meiose é um processo reducional, ou seja, ela vai dividir o número de cromossomos, tá? No nosso caso aqui, em células haploides. A gente sai da célula diploide e vai para a célula haploide. É usada para quê? Formação, vou destacar o texto aqui, bonitinho, de amarelo ainda, é a formação de gametas, tá? Vou deixar aqui bem destacado para vocês entenderem. Então, se eu for formar a gameta, eu uso a meiose. São duas formas na espécie humana de meiose, 2 funções. Primeiro, a que eu chamo de espermatogênese. Vamos olhar lá no slide o que é. A espermatogênese nada mais é do que a formação do espermatozoide, né, no sexo masculino. E a ovogênese é a formação do ovócito secundário. E aí eu peço que vocês prestem atenção em mim. Ovócito secundário é o nome correto. Óvulo é o nome após a fecundação. Tá? Tudo bem que você vai encontrar em prova ainda usando o termo óvulo, tal, mas o correto biologicamente falando
é ovócito secundário. Vamos voltar então nessa transparência aí, nesse slide, para a gente escrever ovócito secundário, eu posso encontrar escrito como óvulo. Próximo slide aí. A meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Tá? Na meiose 1 acontece a redução no número de cromossomos e na meiose 2 ela se assemelha à mitose. Então, na aula hoje eu vou falar um pouquinho só da meiose 1, porque acontece um evento importantíssimo chamado crossing over ou permutação. O que é o crossing over ou a permutação? Ela permite a troca de parte dos cromossomos, chamados de homólogos, né? Permitindo assim uma variabilidade genética maior. E ela ocorre na prófase 1, na meiose 1, que é o que a gente vai abordar. Então, gente, a prófase 1 é uma das fases mais importantes da meiose. A meiose 2 ela vai seguir igual à mitose, né? Então, é algo que a gente já viu ali na mitose. Então, não vou me prender muito, porque o processo é o mesmo. Então, vamos falar da prófase 1. Tá? São 5 etapas, chamadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, que é a mais importante, diplóteno e diacinese. Aí, depois disso, que a célula vai seguir o processo de divisão, como a gente viu na mitose. Então, vamos olhar ali o slide da prófase 1, em que eu defino, tá, as 5 etapas, que também tem frasezinha para gravar, mas vamos lá, rapidão. Leptóteno, ele simplesmente inicia-se individualizando os cromossomos, tá? E começa o processo de condensação, né, chegando próximo a esses cromossomos. O zigóteno, esses cromossomos eles já estão, como vocês estão vendo aí no desenho, praticamente colados um no outro. É algo contínuo e rápido, tá? O paquíteno, que é a próxima fase, que é a que interessa para a gente, é onde ocorre o crossing over, tá? Que esses cromossomos, e aí eu vou mudar de cor aqui rapidinho, vamos botar um azul, estão colados, tá? Estão colados, e eles vão começar a trocar parte do material genético, tá? Quando eles acabarem de trocar, eles vão estar uma parte do azul no vermelho e outra parte do vermelho no azul. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Botar o vermelho, que vai... Opa, peraí que... Vermelho aqui foi... Vamos refazer aqui, pronto. Agora tocar no vermelhinho aqui. Tá? O vermelho, você vê o azul está com um pedaço do vermelho. E o vermelho, vou voltar aqui para o azul, está com um pedaço do azul. Isso acontece com a ajuda de uma estrutura chamada quiasma, que está lá no diplóteno, tá? Ou seja, começa a separação dos homólogos, eles vão saindo, e eu consigo perceber esse quiasma, que nada mais é do que uma bolinha que vai ajudar os cromossomos a trocarem essa parte do material, tá? E aí na diacinese acontece o que a gente vê na prófase ali da mitose, onde a carioteca vai começar a sumir, o nucleolo some, né? E aí o processo vai continuar. E aqui tem uma ilustração, tá? Para vocês verem aqui, com a meiose 1, incluindo o crossing over, tá? Permutação. Tá aqui uma ilustração melhor do que acontece, tá? Na permutação no crossing over, né? Vocês podem perceber aqui que uma parte foi trocada e a meiose 2 segue a mesma lógica da mitose, né? Então, se eu falasse da meiose 2, seria repetir, né, de mais conteúdo, tá? No final, eu tenho o quê? Se vocês olharem lá no slide, no final, na ovogênese, na formação do gameta feminino, eu tenho somente um gameta funcional. No final da espermatogênese, como diferente, eu tenho formação de 4 gametas funcionais. E aqui está a ilustração da meiose 2, tá? Vocês podem ver que é igualzinho, né, à mitose. E para encerrar, só questão de curiosidade, o homem
né, o sexo masculino, ele produz, em média, por ejaculação, 700 milhões de espermatozoides, né, e o homem não para de produzir células como as mulheres, que têm um tempo ali entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que está em média aí 400 mil ovócitos produzidos, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho da divisão celular. Obrigado!